Olá, seja muito bem-vindo aí à segunda parte da nossa aula de Word 2013. Na primeira parte a gente já deu uma olhada na interface, né, do Word, os elementos aí que são mostrados na tela para nós. E também já demos uma olhada na nossa guia arquivo, no que cada opçãozinha dessa aqui faz. E dando continuidade então, a gente vai já começar aqui pela nossa guia página inicial. Então, essa guia vai ficar aberta aqui durante muito tempo, principalmente porque é uma guia que tem muita ferramenta que a gente usa, assim, muito prática, né? Principalmente com relação à formatação do nosso texto. Então, se a gente pensar que o nosso texto é basicamente texto e formatação, então essa aba aqui, né, essa guia tem tudo a ver com o Word. Então, para a gente começar aqui, já dar uma olhada no funcionamento aí de algumas ferramentas, a gente vai criar um texto aleatório aqui, tá? E vamos entender primeiro aqui, ó, a gente tem algumas opções, né? O nosso recortar, copiar e colar. E aí, pessoal, o que é importante assim, à medida que a gente for fazendo algumas coisas, a gente vai dar uma olhada em alguma tecla de atalho, né? Uma boa parte delas, se não todas, o Word já mostra para nós a tecla de atalho, então isso é bastante interessante. A gente tem diferenças de tecla de atalho do Word da versão em inglês para, desculpa, não só o Word, mas todos os softwares do Office, tá? Word, Excel, PowerPoint, enfim. Da versão em inglês para a sua versão português, tá? Então a gente tem algumas quebras de regra, né, que a gente costuma falar, nessas duas versões. Então, um exemplo deles é o abrir, né? No Word em português vai ser o Ctrl A, tá? Então, o Ctrl A, aperta aqui no meu teclado, ó, ele vai aparecer aqui a opção abrir. E na versão em inglês, o Ctrl A seria de selecionar tudo, né? De select all, né? Que é o inglês. Então, é muito importante a gente se atentar, por quê? Porque essas mesmas teclas de atalho não vão funcionar em outros programas, fora do Office, né? Por exemplo, o abrir em qualquer outro programa seria Ctrl O, de Open, né? E o nosso salvar, que eu acho que é a maior diferença de todas aí, nesse Office em português não vai ser o Ctrl S, ele vai ser Ctrl B, tá? Então, ó, aperto o Ctrl B no teclado, ele aparece aqui o salvar como, tá bom? Ctrl S aqui na versão em português é o sublinhado, tá? Que ele tá aqui, ó, ele mostra aqui a tecla de atalho para nós. Então, te aconselho também a dar uma estudada em teclas de atalho. A gente vai disponibilizar aí uma lista completa dessas teclas para você se familiarizar e não se confundir, tá? Então, beleza. Sempre que der, a gente vai falar aqui a tecla de atalho, você vai visualizar na tela também. E então, isso é importante você estudar. Não só pode ser cobrado, como te agiliza muito na sua produtividade, no seu trabalho no dia a dia. Então, vai te servir de uma forma ou de outra, não tenho dúvida. Então vamos entender uma coisa aqui, ó. Cada guia tem uma caixa, tá? Então a gente pode ver que essa parte aqui está separada pela caixa da área de transferência, né? Assim como essa aqui é a caixinha da fonte, né? Ó, tá vendo? Fonte, parágrafo, estilo. Então essas caixinhas elas subdividem aí os grupos de ferramentas, né? Aqui a gente tem as ferramentas só da área de transferência. E as caixas onde é possível fazer isso, a gente tem um botãozinho aqui que ela amplia, né, as opções aqui desse caso. Então, por que a gente tem aqui essa parte de área de transferência? Então, o Word permite que você navegue entre todas as opções aí que você já tenha copiado em algum momento dentro do Word, né? Então, vamos entender melhor isso. Se você assistiu já a nossa aula de Windows 7, você vai saber já que existe a área de transferência e essa área de transferência ela vale para qualquer lugar do computador. Como funciona? É uma parte da memória do computador, né? E quando a gente copia um item, por exemplo, vou copiar esse parágrafo inteiro aqui, já utilizando a tecla de atalho Ctrl C, né? E olha o que ele fez, ele colocou aqui na área de transferência, ó, esse texto que a gente copiou. Isso significa
que ele colocou o texto em algum lugar da memória e que a partir do momento que a gente colar esse texto, ele não vai recorrer aqui onde eu selecionei, ele vai recorrer na área de transferência para poder colar. Então, quando a gente copia ou mesmo recorta, joga para a área de transferência e aí ele fica ali aguardando até o momento que a gente resolver colar e retira daqui da área de transferência. Para que serve isso? Vamos pensar que eu copiei esse texto aqui e simplesmente apaguei ele, ó. Eu apaguei ele. Como é que ele iria colar, né? Igual eu colei aqui, acabei de colar, ó, se eu tinha apagado o texto aqui em cima. Então o que ele faz é isso, ele joga o que a gente copiou para a área de transferência, deixa ali guardadinho, fala, olha, a hora que ele resolver colar, a gente pega daqui da área de transferência. Não importa o que eu tenha feito com esse texto depois que eu copiei, né? Então acho que isso é bastante bacana da gente compreender. Sabendo que existe aqui a área de transferência, eu vou fechar, né, para não causar nenhum tipo de confusão. Por quê? Porque a gente pode copiar outras coisas aqui, ó, e ele vai simplesmente empilhando aqui na área de transferência. E mesmo depois de eu ter copiado diversas coisas, eu posso colar qualquer uma delas a qualquer momento, tá? Então, isso é uma ferramenta muito bacana do Word. Então, de repente, eu queria colar esse texto aqui, enfim, só que eu já copiei outras coisas em cima. Ele apagou? Não, ele não apaga, ele deixa aqui. A gente pode utilizar essa área aqui tranquilamente para colar textos que a gente já copiou anteriormente. Então, para a gente não ficar muito tempo aqui, uma opção que eu quero mostrar para vocês é o colar, porque o colar ele pode colar de diversas formas. Então, como que funciona isso? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vou colocar um título aqui, qualquer, tá? E aí a gente vai formatar isso aqui como se fosse um título. Então, vamos pôr um negrito, vamos aumentar um pouquinho, vamos pôr uma cor nesse texto. Beleza. E aí, supondo que a gente queira copiar esse título aqui para baixo. Aqui vai ter um outro título, seja ele qual for, não importa. Então a gente vai selecionar, tá? E aí, outra coisa bacana do Word é a gente entender aqui como a gente manipula, né, o texto aqui. Então, para selecionar, a gente pode clicar e arrastar em qualquer lugar aqui do nosso texto, né? Quando a gente faz isso, a gente está selecionando. A gente pode fazer isso com o mouse aqui ou com o mouse aqui à esquerda do texto, ele seleciona a linha inteira para nós. Então isso facilita já bastante o nosso trabalho, ao invés de ter que fazer, por exemplo, isso aqui, né? Ó. Também a gente pode fazer isso com o teclado. Então o cursor em qualquer lugar, a gente segura a tecla Shift, né? E pode usar a setinha para um lado ou para o outro, ou até mesmo para baixo, tá? Para fazer a seleção. E outra coisa que é bem legal de saber é que segurando o Ctrl e apertando as setinhas, ele pula de palavra em palavra. Poxa, mas se o Ctrl pula de palavra em palavra e o Shift seleciona, se eu segurar os dois, ele vai selecionar palavra por palavra, tá? Então, também bem bacana. Isso aqui é muito legal de dominar porque te facilita muito no seu dia a dia, né? Imagina que cada palavra você tivesse que selecionar letrinha por letrinha assim, né? A gente pode fazer isso utilizando muito menos cliques no teclado. Enfim, a gente vai copiar esse título aqui, então selecionamos aqui o título, vamos copiá-lo e eu quero colar ele aqui, ó. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou simplesmente apertar colar, não vou apertar mais nada, só o colar. Perceba que ele colou, fez o serviço certinho, maravilhoso. Mas ele dá essa opção aqui, ó, opções de colagem, que são as mesmas que estão aqui embaixo, tá? Opções de colagem. Isso a gente pode utilizar antes de colar. No caso, ele dá essa janelinha aqui, porque a gente já colou, mas pode ser que a gente queira fazer alguma alteração. Então, o que quer dizer opções de colagem? Então, a primeira deles, ele mantém a formatação original. O que quer dizer isso? Ele veio, trouxe o texto, trouxe o negrito, trouxe o tamanho da fonte e trouxe a cor vermelha no texto. Beleza. A segunda seria mesclar sem formatação. O que quer dizer isso? Ele traz o texto, mas tenta manter o máximo a formatação que a gente já tinha ali, tá? Então perceba a diferença. E também o manter somente texto. Esse aqui ele traz sem formatação nenhuma.
Então, só queria o texto mesmo, não queria que ele trouxesse com negrito nem nada. Então, ele tem aqui ó, o colar manter somente texto. Então, isso aqui é bem bacana, facilita muito a vida. Porque imagina o seguinte, imagina que a gente copia isso, né? E aí a gente fala, poxa, não, mas eu não queria com esse texto aqui e tal. Aí você vem tirar o negrito, né? Tira o tamanho da fonte. Enfim, isso dá muito trabalho, né? Então, o Word facilita aí, né, no nosso dia a dia fazendo isso. E por fim, ainda na área de transferência, a gente tem o pincel de formatação, né? Então, esse aqui é bacana porque o que ele faz? Ele copia só a formatação. E olha só que legal, ele tem as teclas de atalho, né? Ó, Ctrl Shift C e Ctrl Shift V. Como que funciona o pincel? Imagina o seguinte, aqui embaixo você vai ter outro título, tá? Esse aqui é o título 2, e aí você tem mais um monte de texto, né? E depois você tem o título 3. E aí você digitou todo o seu texto, o seu trabalho, e aí você decidiu que, poxa, eu queria que os títulos na verdade fossem azul, né? Enfim, alguma cor, alguma sublinhado. E aí você tem que fazer isso um por um. Então você vem aqui, no segundo título, coloca o negrito, né? Aumenta ali o tamanho da fonte, põe o azulzinho, põe o sublinhado. E você vai e faz isso com o terceiro título. Seria muito mais fácil se a gente tivesse uma ferramenta que copiasse a formatação. E é isso que o pincel faz. Então a gente seleciona o texto que a gente quer copiar a formatação, vai clicar no pincel e vai selecionar o texto que a gente quer colar a formatação. Então eu vou selecionar aqui essa linha. Pronto. Então ele ficou igualzinho primeiro. E aí assim por diante. A gente pode clicar aqui de novo e copiar para o próximo título. Então é bem bacana, facilita bastante a vida, né? Segundo, a gente tem a nossa caixinha aqui, fonte, né? E aí, aqui propriamente dito, a gente já está um pouco mais familiarizado com ele, porque de alguma forma a gente já fez alguma formatação de fonte alguma vez na vida, não é? E aí, mas vamos dar uma olhada. A gente tem primeiro o campinho da fonte, propriamente dito, vai mudar aí o estilo de letra que a gente está trabalhando. Depois o tamanho da fonte, medido em pontos. Depois a gente tem os botões aqui, ó, aumentar ou diminuir a fonte, ó, né? E com as suas teclas de atalho, Ctrl maior e Ctrl menor. Então, a gente consegue utilizar aqui, ó, tranquilo as teclas de atalho, elas têm a mesma função aqui, tá? Depois a gente tem o controle de maiúsculas e minúsculas, então é bem legal, né? Pode ser que você comece a digitar seu texto, tá lá com o caps lock ligadão, né? E aí o seu texto está todo em maiúsculo. Ou ao contrário, você está digitando tudo em minúsculo também e faltou alguma coisa, enfim. Então vamos dar uma olhada aqui nas opções que a gente tem, né? Ó, primeira letra da frase em maiúsculo, né? Bacana. Tudo em minúsculo. Ou colocar tudo em maiúsculo, né? Ou cada palavra com sua letra em maiúsculo. Ou mesmo, se você precisar, de forma alternada, né? Então, muito bacana aí, ó, porque senão você não vai precisar redigitar todo o seu texto para corrigir um erro de maiúsculo e minúsculo. Em seguida, a gente tem um botãozinho aqui muito legal, que é limpar toda a formatação. Então, de repente você encheu o seu texto aí de formatação que você não queria, colocou uns itálicos maluco aí, ó, né, um sublinhado com uma cor loucona, né? E aí você fala, poxa, eu preciso, puta, não era isso que eu queria e tal. E aí, ao invés de você vir selecionar e ficar tirando aqui um por um, você pode simplesmente selecionar o texto que você quer limpar a formatação, não é? Ó, limpar toda a formatação, ó, deixando apenas o texto normal, não formatado. Dá um clique aqui, ó, e ele volta ao normal, sem nenhum tipo de formatação. Então, também, mais uma ferramenta bastante bacana, bastante útil aí. Depois a gente vai ter os nossos mais famosos aí, negrito, itálico, né? E sublinhado, tranquilo. O sublinhado a gente tem uma opção aqui de alterar o tipo de sublinhado que a gente quer. Tem também a opção de taxado, se você quiser um texto com um risco no meio dele, tranquilo, você consegue também. Depois, o subscrito e o sobrescrito. A gente pode utilizar ele em diversas situações, mas vamos dar um exemplo aqui, ou um H2O, ou por exemplo um x ao quadrado, né? Então vamos ver certinho como é que funciona essas duas opções aí, ó.
A primeira delas é o subscrito, né? Então a gente tem aqui, ó, tem tecla de atalho para ele. Então aqui fica o nosso 2, né, do H2O escrito de forma correta. Ou o x ao quadrado com o sobrescrito também aqui ficaria correto, né? Então também a gente pode utilizar isso para, enfim, uma infinidade de coisas. Depois a gente tem uma opção de estilizar, né, o nosso texto. Então a gente consegue aplicar. Nas versões anteriores ele chamava de word art, né? Então consegue aplicar estilos aí, ó, de forma muito rápida e muito bacana, muito interessante aí para dar um visual estético no seu texto. Depois a gente tem, vamos corrigir aqui o zoom, né? A gente tem a opção de realçar o texto. Então vamos supor que você quer dar uma sensação aqui de marca-texto, né? Então você consegue fazer isso aqui e ainda escolher as cores que você quer estar utilizando para fazer isso. Poxa, eu gosto mais do marca-texto vermelho, né? E aí você consegue fazer isso de forma bem tranquila. E depois também, por fim, a cor da fonte. E aí, que não tem nada a ver com o fundo aqui, né? A gente consegue aplicar cor na fonte que a gente quiser. Beleza? Depois, a gente tem a nossa caixinha aqui de parágrafo. O parágrafo já tem bastante opção, muito bacana. Então, a primeira delas aqui é a questão dos marcadores, né? Se você estiver fazendo uma lista, ele vai criar um marcador. Uma coisa que é importante a gente compreender é tudo que a gente alterar aqui nessa caixa vai interferir no parágrafo todo. Então você não precisa estar com o parágrafo selecionado para ele alterar o parágrafo todo. Basta estar com o cursor, né? E aí ele já vai fazer a alteração no parágrafo, com exceção do sombreamento e das bordas. Então aqui o marcador, só da gente clicar aqui, ele já coloca o parágrafo inteiro aqui em marcação. E aí, a partir daqui, ele sai fazendo a marcação em cada parágrafo até que você aperte Enter 2 vezes. E aí ele volta ao texto normal, tá? Então, marcação funciona assim. Se você quiser aplicar em vários, você seleciona em vários parágrafos e clica no botão de marcação. Em seguida, a gente tem a numeração, que também funciona da mesma forma, tá? E aí você consegue fazer a marcação dos seus parágrafos e tudo mais. O que pode ser que mude aqui, e é bastante importante, é que a gente tem aqui os botõezinhos, né, o drop down, e você consegue alterar ou o tipo de marcador que você quer aplicar, ou o tipo de numeração. De repente você quer uma sequência de letras, né, uma sequência com letra maiúscula e ponto, enfim. Você consegue escolher ou até fazer um personalizado seu. Já a terceira opção, o que ela faz é falar para o Word o tipo de hierarquia que a gente quer dessa lista. Então vamos entender melhor. Para entender isso melhor, a gente pode já dar uma olhada na próxima opção e a gente já volta aqui nessa. A próxima opção é a de recuo. Então como que funciona isso? Para visualizar melhor, a gente vai exibir a nossa régua, tá? Então aqui em exibição, régua, para você entender melhor. E aí o que ele faz é o seguinte, ó, a gente tem um recuo aqui de parágrafo, tá? Essa ampulheta que o Word deixa aqui, padrão pra gente, ela é uma opção de parágrafo. E aí o que acontece? A gente consegue trazer o nosso parágrafo para frente ou para trás. Até aqui tudo bem. O que o recuo faz nada mais é do que mover essa ampulhetinha, né? Essa ampulheta. Então, ela funciona dessa forma. Cada vez que a gente aumenta o recuo, ele aumenta aqui, né, o recuo do nosso parágrafo como um todo. Até aí tudo bem. Só que a gente consegue, a partir do segundo item de uma lista, já que isso aqui é uma lista numérica, né? Utilizando do recuo, a gente consegue definir níveis, né? Então, veja bem, se isso aqui fosse um exercício, né? Seria o exercício 1,
com a opção A desse exercício, né? Então, por exemplo, a opção B, né? E assim por diante. Mas, de repente, não é isso que você quer. De repente, você quer que essa opção seja 1.1, né? Seja um subitem desse item aqui. E é aí que entra aqui, ó, a nossa lista de vários níveis, né? Então, a lista atual é essa aqui que ele está seguindo, ó. Número, letra, né? E tal. Mas, de repente, a gente quer aqui, ó, que seja um subitem de número. Então, só clicar aqui, ó, pronto. Aí, agora ele já corrigiu. Então, aqui é o 1, aqui é o 1.1, aqui é o 1.2. De repente, aqui é o 1.2.1 e assim por diante. Então, o recuo é o que define o nível de uma lista que a gente estiver trabalhando aqui, né? Nesse caso aqui, tá? Então, é assim que funciona. Então, a gente já compreendeu aí níveis de lista e recuos, né? E os seus devidos recuos. Vamos tirar aqui todas as listas, deixar aqui os recuos certinho, beleza? Tá tudo alinhadinho. E depois a gente tem aqui ó, a nossa classificação. Então, ele consegue classificar os parágrafos em ordem alfabética. Então, a gente clicou, ele está perguntando, quer classificar o quê? Não, eu quero classificar o parágrafo. Beleza, legal. Utilizando o quê? Só o texto? Sim. Em forma crescente ou decrescente? Não, eu quero crescente. E aí ele classifica aqui, ó, começando pelo A, o L, N, P e S, né? Claro, se a gente tivesse uma lista de nomes, né, um exemplo aqui, ó, né, Guilherme, sei lá, qualquer coisa assim nesse sentido, cada nome estaria já em um parágrafo, né, porque a gente quebrou a linha aqui. Então, ele ia fazer a mesma coisa, né? Então, não importa o que ele vai utilizar os caracteres do parágrafo aqui para fazer essa ordenação. Depois a gente tem um botão aqui que chama Mostrar Tudo. E é bastante interessante porque até na descrição dele está falando aqui, ó, mostrar marcas de parágrafos e outros símbolos de formatação que normalmente estão ocultos. Isso é particularmente útil para tarefas de layout avançado. Então, como que funciona? A gente vai dar um clique nele, né? E vai visualizar o que ele está exibindo para nós aqui na tela. Então, para começo, ele substituiu os espaços por um pontinho no meio da linha. As quebras de linha é um P ao contrário, né, óbvio, de parágrafo. E outras coisas ele mostraria aqui também. Por exemplo, uma marcação de tabulação, né, se a gente tivesse uma marcação de tabulação aqui, né, ou mesmo, se fosse o caso, a gente já vai dar uma olhada nas quebras de página. Então ele mostra aqui, ó, quebra de página. Então por que ele fala assim, né? Ó, ele fala o seguinte, isso é particularmente útil para tarefas de layout avançado. Quando você precisa visualizar, de repente, alguma sujeira, entre aspas, né, no nosso documento, alguma coisa que você não sabe por que ele está se comportando daquele jeito, pode ser que, utilizando isso aqui, você compreenda melhor, tá? Então, é para isso que serve. Depois a gente tem os alinhamentos de parágrafo, né? O alinhamento à esquerda, que é o padrão que vem. O centralizado, né? Pode ser que a gente utilize isso, por exemplo, em títulos, né? Alguma necessidade nesse sentido. Depois a gente tem o alinhamento à direita, né? Então, lembrando que esses alinhamentos sempre vão respeitar as margens da página, e a gente já vai ver isso melhor depois. E também, por fim, a opção justificado, né? Que é muito pedido aí as normas da ABNT. Então, o que o justificado faz ele aumenta um pouquinho o espaço entre as palavras, de modo que o texto fique exatamente alinhado aqui à nossa margem, né? É isso que ele faz, né? Então, esteticamente, o justificado é mais agradável aos olhos, por exemplo, do que dessa forma aqui, né? Ele fica alinhado não só aqui no lado esquerdo da margem, como também no lado direito. Em seguida, a gente tem aqui, ó, o nosso espaço de linha e parágrafo. Então, pode ser que você encontre aí alguma exigência em algum lugar, alguma coisa, fala assim, olha, você precisa utilizar espaçamento de 1,5 entre linhas. Então, é aqui que você vai encontrar essa opção, né? Muito provavelmente você já viu isso antes. E aí o texto vai ficar mais ou menos com essa cara aqui, um pouco mais espaçado, consequentemente um pouco mais confortável de ler.
Depois a gente tem a aplicação de preenchimento, e o preenchimento é parecido com o realce, né? Mas o que ele faz é aplicar aí uma cor de fundo no seu texto. O preenchimento, ele não sobressai o realce, então dos dois, quem prevalece é o realce, né? Então tem essas duas diferenças aí, principalmente pelas cores aqui que o realce permite, que são mais limitadas, o preenchimento já te dá toda a paleta de cores. E por fim, bordas. Então você também consegue aplicar bordas aqui no Word, seja numa única palavra, como a gente fez com o preenchimento aqui, ó, seja com um parágrafo todo, por exemplo. Tá? Então a gente consegue separar as duas coisas aqui tranquilamente. Então, se você quiser colocar um texto dentro de um quadrado, da forma mais simples possível, é só utilizar aqui o quadrinho aqui, bordas, certo? Em seguida a gente tem aqui um carinha que é muito subutilizado, infelizmente, mas principalmente aí por falta de domínio aí do pessoal. Mas são os estilos. Os estilos podem facilitar muito o seu trabalho se você puder, se você tiver condições de utilizar eles. Então, como que funciona os estilos? O tempo todo, durante a nossa edição aí do texto, ele está aqui com esse quadradinho ativo aqui, né, o normal, né? Então, o que acontece? Se a gente formata todo um texto linha por linha, assim, vamos dar um exemplo, igual a gente formatou esse título, aí formatou esse título aqui também, formatou esse. Então, o que acontece nada mais é do que a gente está alterando um mesmo estilo. Então, vamos pensar assim, primeira coisa, o que é um estilo? O estilo é um padrão de formatação, tá? A gente já vai entender melhor como que isso funciona. Então, ele é um padrão de formatação. Então, quando a gente quiser aplicar um estilo aqui, basta a gente selecionar, a gente pode selecionar só uma palavra ou um parágrafo inteiro. Se não tiver nenhuma seleção, ele vai aplicar para o parágrafo inteiro, tá? E aí ele vai aplicar um estilo, vai aplicar aquele padrão de formatação. Até aí tudo bem. Fala assim, tá, Guilherme, mas para que eu quero aplicar padrões de formatação no meu texto? Para eu seguir um padrão? Não só isso. Principalmente para caso você precisar fazer uma alteração, você não precisar ficar formatando o seu texto inteiro. Vamos entender melhor como é que isso funciona. Então a gente vai ter aqui o título 1, tá? A gente vai ter um título 2, que vai ser seguido de um texto, tá? Sim, né? Ou pior, às vezes é algo que você colou da internet e aí veio cheio de formatação e tal, né? Que pode acontecer. Beleza, então a gente tem aqui 3 títulos. O que a gente vai fazer vai ser o seguinte, aqui a gente vai aplicar o texto normal, tá? Aqui a gente vai aplicar o texto normal, por mais que ele já esteja aplicado, beleza? E aqui a gente vai aplicar mais um texto normal, tudo bem, ele já estava aplicado. E aí nos títulos a gente pode aplicar aqui algum estilo de título. Então vamos dar um exemplo aqui, um título 1, tá? Veja bem, não confunda que esse título 1 com esse título 1. Na verdade, isso aqui é só o texto, né? O meu texto tem esses títulos, mas aqui ele quer dizer mais no sentido de variações, né? De um estilo, tá? Então, a gente não vai aplicar aqui o estilo título 2, não, a gente vai aplicar o título 1 em todos, tá? Eles precisam ter o mesmo estilo para surtir efeito, tá? Então, clicando aqui nessa setinha, mais, né? A gente tem muitos outros estilos aí que a gente pode estar trabalhando. Então, veja bem, se esse é um título, a gente aplica o mesmo estilo de título para todos. Porque se a gente aplicar diferente, não vai surtir o efeito que a gente quer. Então, veja bem, imagine que esse texto aqui tem um monte de formatação errada e tal, e aqui também, né? Beleza. E aí o seu trabalho, aqui a gente tem uma única página de trabalho, mas o seu trabalho tem 150 páginas. E aí você mandou para revisão, e aí quando voltou para revisão ele falou assim, olha, você esqueceu de colocar aqui o espaçamento entre linhas de um e-mail. Mas ela, puxa, tem 150 páginas, aí você vai lá um por um, vai tirar um dia inteiro para selecionar aqui o seu texto e aí colocar aqui um e-mail, né? Aí você vai selecionar o próximo,
né? Isso a gente está fazendo aqui, ó, de forma muito simples, mas imagina que o seu documento seja imenso, né? Sua tese do doutorado, sei lá, né? E então, o que que a gente vai fazer ao invés de fazer isso? Vai editar o estilo, tá? Então vamos dar uma olhada como é que isso funciona. Isso supondo que você já aplicou o estilo previamente, né? Se você não tiver feito isso, você não vai ter esse efeito. Você vai clicar com o botão direito aqui no estilo, vai clicar em modificar, tá? E aí aqui, tudo que a gente alterar, já vai alterar automaticamente aqui o texto. Então, por exemplo, para a gente colocar o espaçamento de um e-mail lá, a gente viria aqui na parte de parágrafo, né? E aí a gente tem aqui, ó, espaçamento entre linhas, né? 1,5. Ok, né? Ok. Pronto, ele já aplicou em todo o texto que está com o estilo definido, com esse estilo normal definido. Ele já alterou. Assim como se a gente quisesse, por exemplo, né? Poxa, não, isso aqui tinha que ser em tamanho 12. Isso aqui tinha que ser, por exemplo, em negrito, tá? A partir do momento que a gente clicar aqui em OK, ó, pronto. Tudo que tem esse estilo vai ser alterado. E aí você não precisa se preocupar, você não precisa ir lá e alterar o seu texto todo, parágrafo por parágrafo, tá? Basta alterar o nosso estilo. Então eu vou tirar aqui o negrito, vou voltar para o 11, e aí o mesmo vai valer, claro, para o nosso estilo de título. Então o nosso título está aqui, a gente vai modificar ele. Poxa, eu não quero ele azul, eu quero que ele mantenha no preto, eu quero ele negrito, tá? E eu quero ele em tamanho 18. Pronto, a gente vai clicar em OK e o nosso título está ali, ó, tá? Pronto, ele já alterou todos os títulos e a gente não precisou mexer em nada, tá? Então, isso é muito legal, uma ferramenta fantástica. Se você dominar isso aqui, você consegue fazer bastante coisa. Terminada aqui a nossa parte de estilos, a gente tem uma última opção aqui, que é a opção de edição. A gente tem aqui primeiro o localizar, se você quiser encontrar alguma palavra específica no seu texto. Assim como eu coloquei aqui Loren, ele encontrou em 6 lugares o nosso texto. Então ele coloca aqui, ó, uma por uma, onde ele encontrou essa mesma palavra. Bacana que colocando o mouse em cima, ele fala, ó, página 1, título 2, né? Então ele mostra até em qual tópico do seu texto ele encontra essa palavra. Depois ele tem o substituir, né? Como a gente já tinha selecionado a palavra Loren, ele já colocou aqui, e aí a gente pode substituir a palavra Loren, de repente, ele está escrito errado, ela é dessa forma, um exemplo, né? Ela é com um N no final. E você pode ou substituir uma por uma, ou substituir todas, né? E aí ele fala, olha, substituir as 6, né, que eu encontrei. E por fim a gente tem o selecionar. Então o selecionar é bem bacana, ele pode te ajudar de algumas formas. Fala, poxa, mas eu não posso só selecionar fazendo assim? Com certeza. Mas ele tem outras opções também. Por exemplo, uma delas é o selecionar tudo. Ele seleciona tudo no seu documento. Ou só seleciona objetos, né? Os objetos seria se você tivesse, no caso aqui, um exemplo, ou uma imagem, né? Ou uma forma aqui, ó. Ele iria selecionar esses objetos, tá? Ou selecionar todo o texto com formatação semelhante. O que quer dizer isso? Por exemplo, eu quero selecionar todos os títulos que têm essa formatação. Então, a gente clica aqui, todo o texto, então, olha, ele selecionou aqui também já para nós, e selecionou aqui também. Então, tudo que tiver com a formatação semelhante. Então, aqui, olha, ele selecionou tudo, menos os títulos, ó. Viu? Então, ele selecionou todo o texto. Então, também pode ser bastante útil para você aí em algum momento da sua produção. Tá bem? Como a gente trabalha bastante, né, essa guia página inicial, a gente encerra aqui essa segunda parte da aula, tá? E vamos dar continuidade aí nas próximas guias, nas próximas partes da aula. Muitíssimo obrigado e até já já.